Dados do Ministério da Justiça apontam um recorde no número de feminicídios aqui no Brasil. No ano passado, foram 1.470 casos, ou seja, 4 por dia. Isso a gente está falando dos dados oficiais, daquilo que a gente conhece a partir de registros. Imagine só esse número daqueles casos que ficam na escuridão, que a gente não conhece. Faltam os dados também de dezembro do estado de São Paulo e da Paraíba. Então não é um número fechado. Carolina Ercolim está aqui no estúdio com mais informações sobre esses dados assustadores. A gente normalmente fala e traz esses casos de investigação, cobra mudanças na legislação ou mudanças no acompanhamento de agressores que mais tarde se tornam assassinos de mulheres. E é claro que a gente acompanha também a evolução desses números. Carol, bom dia. Bom dia, Sheila, Carla e de novo ao Fábio. A gente fala aqui do Brasil, que registrou esse novo recorde de feminicídios em 2025, com ao menos 1.470 ocorrências em todo o país, segundo esses dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Desde a tipificação do crime, em 2015, 13.448 mulheres foram vítimas no território nacional. Esses números, portanto, do ano passado superam os contabilizados em 2024, foram 1.464, um aumento ali de menos de 1%, e são os maiores em 10 anos. Esses dados, como você lembrou, ainda devem subir porque Alagoas, Paraíba, Pernambuco e São Paulo ainda não enviaram os dados referentes aos crimes de dezembro. Ainda assim, os números do ano passado representam uma média de 4 mulheres assassinadas por dia em contextos de violência doméstica, familiar ou motivados por misoginia. No total, 15 estados tiveram crescimento nos casos de feminicídio em 2025 na comparação com o ano anterior. Então, Norte e Nordeste concentram as maiores altas percentuais. Em contraste, tem 11 unidades da federação que registraram redução no número de ocorrências em 2025. A lei do feminicídio alterou o Código Penal e passou a tipificar esse crime em 9 de março de 2015. A legislação abrange assassinatos de mulheres em contexto de violência doméstica, familiar ou motivados por misoginia, e o primeiro ano de dados completos, portanto, é 2016. E esse aumento ocorre em um contexto também de endurecimento da lei aqui no país. Em 2024, vocês devem se lembrar, o crime cometido contra a mulher por razão, de gênero, deixou de ser uma qualificadora do homicídio e passou a ser tipificado como um crime autônomo, com penas que variam de 20 a 40 anos de prisão. E quando há agravantes, a pena pode chegar a 60 anos, tornando o feminicídio o crime com maior punição prevista atualmente no Brasil. E todos os especialistas, que estão falando e comentando esses dados, que a gente trouxe aqui o detalhamento, batem nas mesmas teclas que a Sheila acabou de citar, a Carla geralmente fala também por aqui, que são estruturas de desigualdade de gênero e violência contínua. Então, é um feminicídio que expressa uma desigualdade extrema de violência de gênero, enraizada já em diversas relações de poder, que colocam essas mulheres numa posição subordinada. A violência doméstica e familiar no contexto predominante, então, são ex-parceiros, pessoas que estão ali dentro de casa, relações marcadas por controle, resistência ao término, que a gente também vê constantemente no noticiário, evolução dos registros estatísticos e da tipificação legal, além do aprimoramento de sistema de informação e notificação. Então, com mais dados, a gente consegue trazer também esses números com mais clareza. Relação entre aumento global da visibilidade e mobilização social. Em alguns debates, há a interpretação de que a visibilidade ampliada das denúncias, dos protestos, aumenta essa percepção pública e aí, na sequência, o registro formal dos casos também entra nessa conta. Então, é um dado que a gente espera que, ao longo dos próximos meses, a gente vai ter atualização com a chegada desses números de dezembro, mas as motivações continuam sendo as mesmas. E, aparentemente, pouca coisa muda porque a gente está batendo recorde atrás de recorde. É importante falar sobre a importância das delegacias, importante falar da importância, mas é importante falar da relevância das delegacias da mulher, que não estão disponíveis em todos os municípios. Pelo contrário, uma minoria dos municípios brasileiros conta com essas delegacias da mulher. E por que elas são tão importantes? Porque elas, em tese, precisam ter um espaço de maior acolhimento para que a mulher se sinta confortável a ir lá e denunciar os seus agressores, que elas possam ser acolhidas, atendidas com respeito e ouvidas com respeito, que o assunto seja tratado com seriedade.
Está comprovado que aquelas cidades onde há delegacia da mulher que pode fazer esse atendimento, as mulheres tendem a denunciar mais, o que é fundamental, que as denúncias aconteçam, que as mulheres se sintam encorajadas a fazerem as denúncias e os registros de boletim de ocorrência. Essa é uma questão fundamental. Delegacias da mulher, precisamos defender que haja esses espaços cada vez mais em todos os municípios do Brasil. Não só isso, que eles funcionem aos fins de semana, à noite, que é quando a maior parte desses crimes acontece. Hoje, boa parte das delegacias da mulher não funciona 24 horas por dia, não funciona aos fins de semana. Isso é algo que precisa ser mudado com urgência, a partir de investimentos dos governos estaduais. São os governos estaduais que precisam tratar esse assunto com seriedade, tratar com prioridade. Outro aspecto, já houve mudanças na Lei Maria da Penha, importantes, recentes. A Carol acabou de falar das punições previstas. Houve avanços nesse sentido. Ainda assim, os agressores se sentem livres para seguir matando mulheres. É impressionante como eles não se intimidam em relação à legislação. E talvez não se intimidem porque não estão sendo presos. Vou trazer aqui um caso mais recente do Almir Rogério de Sena Soares, que assassinou a ex-companheira dele, Daiane Simão da Costa. Isso aconteceu nesse fim de semana, onde, em Balneário Pissarras, ele deixou o complexo penitenciário do Vale do Itajaí com aval do Judiciário no dia 14. Ele estava preso em flagrante, foi preso em flagrante, acusado de ameaçar de morte e injuriar a então esposa no contexto da violência doméstica. A Daiane vinha registrando boletins de ocorrência contra o Rogério desde 2018 e tinha o quê? Medida protetiva regente. E o que aconteceu? Ela morreu. Esse cara estava solto. E ele matou a Daiane. Quer dizer, mesmo havendo medida protetiva, eu vou insistir num assunto. Não adianta apenas o papel. O papel não tem intimidado homens agressores. Precisa haver algum tipo de acompanhamento desses agressores. A legislação já prevê a utilização de tornozeleira eletrônica. Ah, mas não temos como fazer tamanho investimento. Precisa ter. Precisa ter, porque do contrário, mulheres continuarão morrendo porque os homens, esses agressores, não se importam e não se intimidam, se sentem livres para matar. Esse aqui é mais um dos muitos casos que a gente traz aqui na Band News FM, né, Carol? E muitos casos de ouvintes, de pessoas que a gente conhece, que trazem essa sensação de que por que eu vou fazer um boletim de ocorrência? Isso, às vezes, vai causar uma celeuma, vai piorar, vai agravar uma situação ali dentro de casa, por exemplo, se a gente está falando de um ex-companheiro. E não necessariamente essa medida protetiva vai entrar em vigor ou vai proteger essa vítima. E aí ela se sente impelida a ficar imóvel, né? Às vezes não fazer essa denúncia, não conversar, não expor esse caso e aí não, de alguma forma, colocar a lei atrás desse agressor. Então, é uma conta que, segundo os especialistas, não está fechando. Esses dados que vão sair em dezembro vão trazer e possivelmente vai agravar mais essa situação, porque não tem como não ter tido nenhum caso em dezembro, a Sheila acabou de citar. Então, é uma sensação de parado, né? De você joga parado. Não tem nada que possa melhorar essa situação a curto prazo. A não ser falar sobre isso, né? Expor, trazer informação para todo mundo ter um pouco mais de munição para lidar com casos como esse.